crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma aula. Primeiro eu gostaria de agradecer a todo o empenho e dedicação de vocês quanto à realização e o envio das atividades. Muito obrigada, viu? E vamos a mais uma aula do dia 29 de maio de 2020. Pegue a sua apostila para que você possa acompanhar junto comigo nas páginas 60, 61 e 62. Nós temos uma interpretação de texto com o tema Severino. Essa atividade, ela também valerá um ponto. Então, como na aula do nossa produção textual, você realizará as atividades, vai tirar as fotos e me enviar por e-mail. Eu não farei vídeo com a correção dessa atividade de interpretação de textos. Vamos junto comigo na página 60? Era uma vez um menino chamado Severino. O menino não tinha nada demais. Era um menino como os outros meninos, magrinho, moreno, levado e cabeludo. A mãe também brincava que ele era zoiudo, por causa dos olhos pretos, grandes e arregalados. Severino era mesmo parecido com uma porção de outros meninos que a gente conhece. A terra de Severino, que não era parecida com outros lugares que a gente conhece. Sabe por quê? É que lá quase nunca chovia. Por isso, a terra era seca, amarela e com muita poeira. Muitas árvores não tinham folhas, nem flores, nem frutas gostosas. Tudo estava seco, até o riozinho. E as pessoas iam ficando tristes, mas Severino não. Ele era muito alegre e cheio de ideias. Um dia, resolveu fazer uma surpresa para todos. Cismou que ia fazer chover e perguntou para o pai: "Pai, como é que chove?" O pai disse que as nuvens guardavam uma espécie de aguinha que um dia cai. Quando viu umas nuvens lá no céu, começou a cantar: "Chove, chuva, chove sem parar." Mas não choveu. Severino achou então que as nuvens estavam altas e não ouviram. Correu e chamou as outras crianças para cantarem junto e alto, mas também não choveu. Aí, Severino resolveu escrever uma carta para as nuvens, mas ele não sabia escrever, nem seus amigos. Fizeram então uma porção de desenhos para mandar. Desenharam a terra seca, desenharam a chuva, desenharam a terra molhada, bonita, com muitas plantas e pessoas felizes. Então, crianças, esse foi o nosso texto. E na página 61, nós temos algumas das atividades de interpretação textual. Não se esqueça que para a realização da interpretação textual, você precisa ler novamente o texto, observar os sinais de pontuação, as falas entre os personagens, para te ajudar a entender melhor o texto. E para respostas, faça sempre com respostas completas, colocando as informações que você achar necessário para que a sua resposta fique bem completa. Então, no número 1, explique sobre o que fala o texto. Número 2, quais características físicas do principal personagem do texto? 3, como era a terra onde Severino vivia? Explique. 4, qual a dificuldade encontrada por Severino e seus amigos para mandar uma carta para as nuvens e fazer chover? Crianças, esse texto, ele é uma pequena parte de um livro. Existe um livro sobre essa história que se chama Severino Faz Chover. E quando vocês retirarem lá do sistema as atividades que eu posto semanalmente, terá um link com um vídeo com a história completa sobre esse livro. Eu quero que você assista a história do livro, porque vai te ajudar a responder às atividades de interpretação e as outras atividades também complementares que eu coloquei lá. Então é muito importante que você assista ao vídeo
e retire estas atividades que tem nessa folha. Você vai colocar aonde essas outras atividades? Você vai copiar no seu caderno, são 3 questões. Você irá copiar no seu caderno e responder, tirar as fotos e enviar para mim por e-mail. Vamos à página 62? Na página 62, no exercício 5, tem um pedacinho do texto que diz assim: eu sou Severino, sou magrinho, levado, moreno e muito alegre. Um dia perguntei ao meu pai, assim: pai, como é que chove? Sabe o que ele me respondeu? Ele disse que as nuvens guardavam uma espécie de aguinha que um dia cai. Então, eu reuni os meus amigos e tivemos muitas ideias para chamar a atenção das nuvens. Cantamos, tentamos escrever cartas e, por fim, fizemos desenhos, pois a minha cidade era seca e quase não chovia. Isso não era legal, mas eu não desisti de tentar. Embaixo desse pedacinho da história, nós temos uma orientação bem importante. Nos contos infantis e em outras histórias, aparece sempre o narrador, que é aquele que conta a história. Então, existem 2 tipos de narradores. O narrador personagem, que é aquele que narra, que conta a história, mas também participa. E existe o narrador observador, que é aquele que apenas conta a história, ele não participa dela. Após a leitura, você vai marcar no exercício 6 a opção correta, na alternativa A e na alternativa B. Letra A. Quem narra o texto acima? Um narrador observador ou um narrador personagem? Letra B. Que tipo de narrador aparece na história Severino Faz Chover? Narrador personagem ou narrador observador? Após as atividades da apostila, que vai até o exercício 6, você vai copiar no seu caderno de português o exercício 7, 8, 9 e o 10. O número 7, ele diz assim: a história de Severino retrata uma região do nosso país. Explique que região é essa. Então, quando você estiver assistindo ao vídeo com o livro de Severino Faz Chover, você vai entender que ela traz uma parte do nosso país, de uma região do nosso país. Eu quero que você me diga, com a resposta completa, que região que é essa, que parte do nosso Brasil que essa história traz. No número 8, qual sentimento existia no coração de Severino que não o fazia desistir de seus sonhos? Severino tinha um sonho, o sonho de fazer chover. Mas ele era uma criança diferente das outras pessoas que viviam na terra onde ele vivia. Ele não desistia. Na sua opinião, o que Severino tinha no coração que fazia com que ele persistisse, com que ele fosse sempre alegre? Era algo tão bonito que ele tinha no coração que mesmo em meio a tantas dificuldades, Severino foi persistente, diferente de outras pessoas que a tristeza as fez até ir embora do lugar onde elas viviam. Então explique para mim, o que você imagina que Severino tinha no coração? Número 9. Faça um desenho que mostre como a terra de Severino ficaria se chovesse. Como você imagina a terra de Severino depois do sonho dele realizado, depois de ter chovido num lugar tão seco? Desenhe para mim. Faça sua ilustração e pinte com bastante capricho. E o 10º exercício, você vai retirar do livro, do vídeo que você assistiu, algumas palavras que não fazem parte do nosso dia a dia. Eu quero que você copie em seu caderno e escreva o significado de cada uma delas, consultando o seu dicionário. Está bem? Bem, crianças, continuando a nossa aula, nós conheceremos hoje 2 grupos de substantivos, 2 novos grupos, os substantivos primitivos e os substantivos derivados. Acompanhe em sua apostila nas páginas 63 e 64.
Então, nós temos assim na página 63. No início, a chuva era fraca, mas depois se transformou em uma chuvarada. Observe que nós temos duas palavras em destaque, chuva e chuvarada. A palavra chuva, ela é uma palavra primitiva. Por quê? Porque ela dá origem a novas palavras, como no caso chuvarada. Chuvarada é um derivado de chuva, porque veio de uma outra palavra, veio da palavra chuva. Então, um substantivo primitivo é aquele que dará origem a novas palavras. E dentro da formação desta palavra derivada, nós teremos o início da palavra primitiva dentro dela. Então, você pode observar que dentro da palavra chuvarada, nós temos a palavra chuva. Então, um derivado, ele virá sempre de uma outra palavra, tendo o início desta palavra dentro dela. Olhe os exemplos que nós temos a partir de chuva. Nós conseguimos formar quatro substantivos derivados. Nós temos chuvisco, chuveiro, chuvinha e chuvarada, todos substantivos derivados. Então, para entender melhor, um substantivo primitivo é aquele que dará origem a novas palavras. E os substantivos derivados, eles vêm de uma palavra primitiva. Eles nascem a partir de uma outra palavra, tendo sempre aquela palavra dentro dela. Vamos às nossas atividades? Página 64. No exercício 1 da página 64, você tem um pequeno texto e você precisa completar esse texto com os substantivos que estão dentro de um quadrinho. Você vai ver que em alguns lugares dentro desse texto você vai precisar modificar o nosso substantivo primitivo. Você pode transformar o nosso substantivo primitivo em um derivado. Então veja só. Debruçada na, Bruna brinca de. Ela desenha com muito capricho uma exuberante e um tremendo. Aparece em seu desenho um homem no jardim, cortando as, e um tomando conta do. Então você precisa observar quais substantivos encaixarão dentro do texto. Eles não se repetem, é um substantivo para cada espaço. Exercício de número 2. Dos substantivos primitivos abaixo, escreva quantos derivados você conseguir. Então, nós temos 4 opções: pedra, flor, ferro e porta. Você vai formar substantivos derivados para cada um deles. Pode ser quantos você conseguir. Lembrando que os substantivos escritos tanto no diminutivo quanto no aumentativo também se tornam substantivos derivados. Por exemplo, florzinha é um substantivo derivado. Está bem? E o último exercício, número 3, nós temos 2 colunas. Na primeira coluna, nós temos apenas substantivos derivados e na frente os números. E na segunda coluna, nós temos os substantivos primitivos e o espaço para que você possa enumerar a coluna. Então, nós temos lá, coluna 1, 1 jornaleiro, 2 palhaçada, 3 hortaliça, 4 vidraceiro, 5 agulheiro, 6 mangueira, 7 chuvarada, 8 papelaria, 9 ferreiro e 10 bicharada. Segunda coluna, horta, papel, manga, ferro, jornal, chuva, palhaço, vidro, bicho e agulha. Vamos às nossas correções das atividades da página 64 sobre os substantivos primitivos e derivados? Então, no exercício 1, você precisava completar o texto com as palavras que estavam dentro do quadro: cão, desenho, porta, mesa, flor, folha e casa. Então vai ficar assim: debruçada na mesa, Bruna brinca de
desenho. Ela desenha com muito capricho uma exuberante flor e um tremendo casarão. Aparece em seu desenho um homem no jardim, cortando as folhas, e um cão tomando conta do portão. Então vocês podem observar que eu destaquei casarão e portão. Por quê? Eu modifiquei o substantivo primitivo, transformei em derivados. Coloquei no aumentativo, casa e portão. Coloquei no aumentativo, casa e porta, ficando assim, casarão e portão. No exercício de número 2, nós tínhamos que escrever substantivos derivados para os primitivos que apareciam nas alternativas. Você poderia formar quantos você quisesse. Eu coloquei 3 exemplos para vocês. Então, na letra A, para pedra, pedreiro, pedregulho e pedraria. Flor, florista, florido e floricultura. Você talvez tenha escrito floresta, talvez tenha pensado em escrever floresta. Mas floresta nós não iremos colocar na alternativa flor. Por que não? Porque floresta ela pertence a um outro grupo dos substantivos, que são os substantivos coletivos, sendo um conjunto de árvores. Então, floresta não se encaixa no grupo dos derivados de flor, está bem? Letra C. Ferro, ferrugem, ferreiro e ferradura. E letra D. Porta, porteiro, portaria e portão. Lembrando que aumentativos e diminutivos também se encaixam como substantivos derivados. Crianças, e no último exercício de número 3, nós tínhamos que completar a segunda coluna de acordo com a primeira, colocando os números correspondentes a cada substantivo derivado. E ela ficou assim: horta, 3, papel, 8, manga, 6, ferro, 9, jornal, 1, chuva, 7, palhaço, 2, vidro, 4, bicho, 10 e agulha, 5. Bem, crianças, então nós encerramos por aqui. Façam as atividades, não se esqueçam de tirar fotos e enviar por e-mail para mim. Eu estou aqui esperando com bastante carinho as atividades de cada um de vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço, que Deus e a Virgem Maria os abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.